Caros amigos da Iniciativa Condor, no vídeo de hoje da nossa série de vídeos sobre o Império Espanhol, falaremos sobre a morte de Isabel, a Católica, Rainha de Castela. O reinado dos reis católicos parece perfeito e repleto de glórias. Além dos tão alardeados feitos de financiar o navegador que descobriria as Américas, conquistar Granada finalizando assim a Guerra da Reconquista e instaurar a Inquisição para perseguir a heresia, foi também no reinado de Fernando e Isabel que se promoveu uma grande reforma administrativa nos reinos, centralizando o poder em Castela e Aragão. Além disso, em Castela foi criado um eficiente sistema de polícias, delegando poder às irmandades para combater os delitos com grande rigor, fazendo assim com que a criminalidade caísse a níveis nunca antes vistos. Também no reinado dos reis católicos se teve um grande financiamento das artes, com destaque para a poesia e a música. Dentre estes, se destaca o compositor Juan de Encina e o seu famoso Cancioneiro do Palácio. No cancioneiro se encontram villancicos, cantatas, entre outros gêneros musicais renascentistas da corte dos reis católicos. O crescimento econômico de Castela era avassalador. Com o comércio facilitado com Aragão e com o Reino de Nápoles, e com a duradoura paz com Portugal, Castela experimentava uma prosperidade nunca antes vista. As riquezas vindas da América eram ainda poucas, mas já incrementavam as movimentações nos portos castelhanos, que enchiam de comerciantes vindo de Flandres e de outras partes da Europa. Castela, no reinado de Isabel, passara de um dos reinos mais conflituosos de toda a Europa a um dos mais ricos e prósperos, projetando-se como uma potência renascentista. Essa potência advinha da união de um reino que começava a explorar novos territórios no ultramar e de outro que lutava com a França por uma grande parcela da Península Itálica. Entretanto, nem tudo eram flores. Desde que chegara ao poder, uma coisa preocupava muito a rainha: a sua descendência. Isabel havia tomado o poder em Castela após uma longa guerra civil, e era importantíssimo que ela concebesse um filho varão para que esse herdasse pacificamente os reinos de Castela e Aragão. Isso também porque, diferente das leis de Castela, em Aragão apenas homens poderiam ocupar o trono. A rainha deu então à luz a 6 filhos: Isabel, João, Joana, Catarina, Ana e Maria. Assim, sendo agraciada com um filho varão, Isabel educou o jovem João para ser o futuro herdeiro dos reinos de Castela e Aragão. Nunca antes na história, um rei teria tanto poder em suas mãos, na Península Ibérica, como o que estava destinado para João. Isabel era uma mãe muito atenciosa, ao mesmo tempo que era uma rainha muito ocupada. Tinha uma certa predileção na instrução de João, a quem se referia constantemente como meu anjo. Entretanto, João era uma criança de saúde frágil, e justamente por isso Isabel dedicava a ele tantos cuidados. Os reis católicos estavam a par da ameaça que a França representava, em especial para os interesses de Aragão sobre Nápoles. Ambos os reinos guerreavam no sul da Península Itálica, com o Grand Capitão enfrentando os numerosos exércitos franceses. Era necessário agir contra a França, e não apenas no âmbito militar, mas também no âmbito diplomático. Isabel e Fernando eram grandes enxadristas, e justamente para enfraquecer o rei francês, os reis católicos decidem casar os seus filhos em alianças estratégicas com reinos que cercassem o inimigo. Assim, Isabel, a filha mais velha, é enviada para Portugal, a fim de guardar uma aliança com o vizinho ibérico e evitar uma guerra repentina. Joana e João seriam enviados em uma aliança dupla com o imperador Maximiliano, do Sacro Império. No caso, João, o príncipe herdeiro dos reinos de Castela e Aragão, se casaria com Margarida de Habsburgo, ao passo que Joana com Felipe de Habsburgo.
Margarida, assim, iria para Castela viver com o príncipe João, e Joana iria para Flandres viver na corte do príncipe Felipe, o Belo, que não era somente príncipe, mas também conde de Flandres, duque de Brabante e da Borgonha. Logo, Felipe literalmente já administrava um vasto e rico território no que hoje corresponde à Bélgica e à Holanda. Catarina, por sua vez, foi enviada à Inglaterra para casar com o príncipe Arthur, pois Isabel achava importante assegurar uma aliança com os ingleses contra os franceses. Os reis católicos acreditavam que tais alianças conseguidas com os casamentos de seus filhos seriam perfeitas para cercar a França e barrar um grande inimigo. Porém, o destino foi cruel com os filhos de Isabel. Primeiramente, o marido da princesa Isabel, a primogênita, morreu repentinamente. Ela, desde então, quis abraçar a vida monástica, virando assim freira, mas foi severamente impedida por sua mãe, que exigia que ela se casasse de novo com o novo rei de Portugal, Dom Manuel, para assegurar uma aliança com o vizinho. Porém, enquanto a rainha Isabel estava em Portugal nos preparativos para o casamento de sua filha, o príncipe João faleceu. João tinha uma saúde frágil e foi provavelmente acometido por uma tuberculose em sua lua de mel com Margarida. A morte de João foi um duro golpe na rainha. Isso porque o príncipe fora educado a vida toda para ser o regente dos reinos de Castela e Aragão. Um filho varão que acabaria com qualquer questionamento à família de Isabel e que assumiria pacificamente ambos os reinos, morrera repentinamente. A morte do príncipe herdeiro fez com que o compositor Juan de Encina compusesse o canto Triste España sin Ventura, um dos mais célebres lamentos do cancioneiro do palácio. Mesmo no auge do seu poder, a Espanha toda se entristecia e devia chorar, pois o seu jovem príncipe herdeiro estava morto. A tristeza da morte de João foi tão grande que Margarida de Habsburgo, que havia engravidado do jovem príncipe, acabou sofrendo um aborto espontâneo. Assim, o trono passaria para Isabel de Portugal, que casara com Dom Manuel. Ela foi jurada como princesa de Astúrias e carregava consigo um filho. Porém, o parto foi muito complicado, e a jovem rainha de Portugal e primogênita de Isabel morreu após dar à luz a um menino. Esse foi um outro grande golpe para Isabel. A filha que ela impedira de ser freira, a sua primogênita que carregava o mesmo nome e a fisionomia da mãe, morrera dando à luz ao herdeiro dos reinos. Isabel, assim, decidiu tomar todos os cuidados necessários para assegurar o futuro da criança. Ela se agarrava ao menino Miguel não apenas por ser o sucessor de ambos os reinos, mas também com uma memória da sua querida filha. O pequeno Miguel da Paz, filho do rei de Portugal com sua filha, herdaria assim os reinos de Castela, Aragão e Portugal, literalmente unificando a Península Ibérica sob um só reino, um só domínio. Porém, o jovem Miguel acabou morrendo também precocemente, o que foi um outro duro golpe para a rainha. As 4 mortes seguidas de João, de seu filho no ventre de Margarida, a morte de Isabel e do pequeno Miguel acabaram com a saúde da rainha, que já demonstrava sinais de debilidade. Assim, o trono passaria para Joana. Mas Joana estava em Flandres e apresentava sinais claros de loucura. A loucura de Joana impressionou a todos na corte de Castela. A jovem que partira da Espanha com uma ótima educação em nada se assemelhava com a pessoa totalmente instável que se tornara. E, para piorar, a personalidade forte do marido Felipe contribuiu para o agravamento do estado da princesa. Felipe não se dava bem com seu sogro Fernando, justamente pela enorme simpatia que ele nutria pelos franceses.
o Duque Flamengo fazia pouco caso da guerra que seus sogros travavam com os franceses e tinha um grande sonho: fazer com que o seu filho se casasse com a filha do rei da França e assim unisse novamente o império de Carlos Magno. Essa obsessão por ser o pai de um novo Carlos Magno e a enorme simpatia e afagos que Felipe nutria pelo reino que guerreava intensamente com as tropas do seu sogro na Itália, acabou por degradar a relação entre ambos. E a postura possessiva que ele tinha sobre a princesa Joana, que cada vez mais demonstrava sinais de debilidade, também preocupava. Joana era totalmente dependente de Felipe. Sem Felipe, ficava instável, sem compostura. Gritava, esbravejava e só se acalmava com a presença do marido. Esses sinais de loucura foram se intensificando ao longo do tempo. Isabel vivia um verdadeiro pesadelo. Um reino que ela se esforçara tanto em erguer das cinzas estaria nas mãos de uma filha louca. A loucura era algo que Isabel temia desde sempre. Sua mãe também havia enlouquecido, e agora a sua filha experimentava desse mal. Para piorar ainda mais a situação, da Inglaterra chegavam notícias preocupantes. O jovem príncipe Arthur morrera, e o rei Henrique VII se recusava a devolver a princesa Catarina a Castela. Isso porque a princesa levou um grandioso e valioso dote, e tinha sim muitas riquezas. A Inglaterra, por sua vez, era um reino arrasado economicamente, após sair de 100 anos de guerras com a França, que aos poucos começava a se reerguer. E o dinheiro do dote de Catarina era interessante para o rei inglês. Assim, com Catarina praticamente sequestrada em Londres, é feita a proposta de casamento dela com o jovem e apaixonado príncipe Henrique VIII, 5 anos mais novo que ela e que seria o futuro rei da Inglaterra. Isabel se via diante de 4 enormes perdas e frente à situação de deixar o trono nas mãos de uma filha que enlouquecera, tal como a avó, e com o marido que conspirava a favor dos franceses e que era um traidor dos interesses de Castela e Aragão. Essa situação tão aterradora fez com que Isabel passasse a ter desmaios constantes, o que de fato acamou a rainha no ano de 1504. Já prevendo a proximidade de sua morte, Isabel pediu que fosse redigido seu testamento. Nele, a rainha pedia para que sua filha Joana apoiasse a Inquisição, pois era necessária ao reino. Ressaltava também que os nativos dos novos territórios eram seus súditos e deveriam ser respeitados e tratados com justiça. A rainha estipulou ainda que, embora a herdeira ao trono fosse sua filha Joana, o rei Fernando administraria e governaria Castela em seu nome, pelo menos até que o infante Carlos, o primeiro filho de Joana, completasse 20 anos. Ela determinou também que a reconquista não deveria parar na Europa e que os seus sucessores se empenhassem na conquista do norte da África para o cristianismo novamente. E, por fim, pediu que fosse intensificado o trabalho de evangelização no Novo Mundo. Além disso, em seu testamento, Isabel determinava que 20.000 missas deveriam ser rezadas piedosamente para ela e para todas as pessoas que tivessem morrido ao seu serviço em todos esses anos de reinado. A rainha havia construído uma nascente superpotência europeia. Ela experimentava muitas dores advindas das perdas de seus amados filhos e netos e da incerteza com o futuro. Mas, para alguém que levava a sério sua religião, o sofrimento era um preço compreensível para algo maior. E assim, no dia 26 de novembro de 1504, em Medina do Campo, morre Isabel, a Católica, rainha de Castela, a mais poderosa rainha que a Europa já vira.
O legado de Isabel era incontestável. Ela conseguiu plasmar sua religiosidade no reino por meio da reforma do clero e da instauração da Inquisição, e conseguiu também deixar grandes heranças, entre os quais os novos territórios no ultramar para serem evangelizados e um reino centralizado com o sul finalmente conquistado. Considerada por alguns como tirana e por outros como visionária, ela assumiu uma Castela medieval e transformou em um verdadeiro império. A rainha deixava seu legado em todas as áreas, sendo a responsável por moldar o reino à sua imagem. A Espanha herdaria o vigor religioso militante e a sede por honras e glória que faria com que se projetasse como a maior potência do mundo no século XVI. E justamente por isso, Isabel é considerada como a mãe da hispanidade. A rainha Isabel de Castela é hoje serva de Deus e possui o processo de canonização aberto no Vaticano. Porém, a história do Império Espanhol não para por aí. Pelo contrário, está apenas começando. Com a morte de Isabel, a sucessão dos reinos fica para Joana, esposa de Felipe. O que seria de Castela, saindo de uma rainha serena e rígida para ser administrado por uma rainha louca? O legado dos reis católicos seria mantido com um rei traidor no poder controlando a princesa? A história de Joana e Felipe é algo que só trataremos de uma forma mais aprofundada no próximo episódio.